O homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Essa é a frase do filósofo romano Sêneca. Ela é o ponto de partida para a nossa reflexão. Para viver bem, não é necessário que se viva muito. Imagina se hoje alguém falasse para você que em pouco tempo você vai morrer e você não sabe nem como e nem quando. O que você faria diante disso? Diante da morte iminente, você mudaria algo na sua vida como ela está hoje? É assim que você gostaria de ter vivido a sua vida? Eu sou Luísa Orlandi, eu sou professora e psicóloga clínica. Nos meus mais de 8 anos de consultório, presenciei inúmeras pessoas em momentos de grande angústia existencial. Ao perceberem que por tanto tempo da vida desperdiçaram a sua vida no vazio e que talvez não teria mais tanto tempo para reconstruir e ter uma vida satisfatória. Felizmente, a maioria dessas pessoas tiveram a oportunidade de rever suas rotas e mudar de vida para uma vida mais significativa, que elas se reconhecessem. Justamente por isso eu trouxe este filme, que não é um blockbuster, não é famoso, talvez você nem nunca ouviu falar nesse filme. É o filme que eu literalmente desenterrei para ajudar você a transformar a sua vida, a reescrever as próximas páginas do seu livro, com uma história autoral, pessoal e valorosa. O filme de hoje é Mais Estranho que a Ficção e ele pode te ensinar a parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Afinal, a gente não pode adicionar dias para a nossa vida, mas nós podemos adicionar vida para a vida que temos. Não é de tempo necessariamente que precisamos. É claro que é muito bom ter uma longa vida, mas o essencial mesmo é ter uma vida que vale a pena, uma vida bem vivida. Fique comigo até o final e aprenda 5 regras de ouro para você não morrer feito idiota com uma vida sem graça no vazio. Para começar, eu vou contextualizar você um pouco sobre a história do filme, já que é bem provável que você não tenha assistido ainda, mas fique tranquilo que você vai conseguir acompanhar esta análise tranquilamente, porque ela é muito mais sobre você do que sobre o filme. Para isso, à medida que eu for narrando a história, vai se imaginando nesta mesma situação do personagem principal. Combinado? Já vou avisar que contém muitos spoilers aqui, mas vamos lá. Harold é o protagonista dessa história. É um homem solitário, trabalha na Receita Federal como agente auditor. Ele tem um modo de vida milimetricamente planejado, como o número de escovadas de dentes, os segundos que demora para atravessar a rua, até a quantidade de passos. Sua vida é completamente entediante e monótona. Ele repete os mesmos atos, as interações com as pessoas e tem comportamentos de modo automático. Até que um dia, sua existência é transformada quando ele ouve uma voz misteriosa narrando sua vida. É muito boa essa construção do filme, vocês têm que assistir. Porque de início você acha que é apenas um narrador comum, como em todos os filmes tem, que vai contando a vida do personagem, narrando os acontecimentos, mas de repente o próprio personagem do filme, que está atuando no filme, também escuta este mesmo narrador. Imagina essa cena. E ele fica muito surpreso. É claro, né, que ele fica assim, abismado. Primeiro porque ele percebe que só ele escuta e depois ele se dá conta de que aquilo que o narrador fala acontece de fato na vida dele. E o pior de tudo é que no meio daquele espanto todo do que estava acontecendo, ele escuta o narrador dizendo: mal sabia ele que uma série de eventos estavam prestes a levá-lo à sua morte iminente. Imagina você escutando que os eventos da sua vida vão te levar para a sua morte iminente. Qual seria a sua reação? Pensa, imagina aí. Harold fica desesperado. Ele já estava intrigado por ouvir uma voz descrevendo a sua vida. E depois de escutar essa sentença de morte, ele fica enlouquecido ao perceber que a história está se encaminhando para algo muito grave e inevitável. A partir daí, ele começa a tentar mudar o curso dos eventos para evitar a sua morte. Porém, Harold tenta sem resultado algum mudar o rumo dos eventos da sua vida. E com o passar dos dias, ele percebe que será
inevitável o seu destino. Mas, se ele não poderia mudar o final, ele aos poucos foi mudando o meio dessa história. É como se o Harold tivesse acordado de um sonambulismo, de uma vida sem vida. Porque, de fato, como dizia Viktor Frankl, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, Harold começa a sua jornada de autoconhecimento e transformação. A primeira regra de ouro que podemos absorver para termos uma vida bem vivida é ter uma vida autêntica. Será que o que você vive foi você mesmo quem escolheu? Será que você tem feito escolhas autênticas na sua vida? No filme, Harold passa a rever a sua vida e ele se dá conta de que tinha um interesse escondido por guitarras, por exemplo, uma certa paixão ao qual ele nunca havia dado espaço na sua vida até então. Nesse processo de transformação pessoal, ele então decide de fato a comprar até que enfim uma guitarra e aprender a tocar. Pense em quantas coisas você se interessa, gostaria de fazer, mas sempre adia, deixa para depois, espera que um dia possa ter tempo para então colocar algo em ação. Será que você se permite experimentar coisas que sempre desejou fazer? Pensa aí comigo. Ter uma vida autêntica requer escuta de si mesmo e menos escuta do mundo à sua volta. Requer autoconhecimento, você é único e precisa dar voz para a sua singularidade. Viver de forma autêntica significa alinhar suas ações, escolhas e comportamentos com seus valores, desejos e crenças mais profundos, sem se deixar dominar pelas expectativas alheias ou pela necessidade de aprovação externa, entendeu? É preciso buscar ter uma vida que reflita quem você realmente é, valorizando as suas singularidades. Ao contrário, você será medíocre, é isso mesmo, igual à média das pessoas. E pior, você terá uma vida que você não sabe quem de fato está vivendo essa vida. Isso é muito triste. Se tem algo que você sempre quis fazer, por que não fazer agora? Por que não começar hoje? Pode ser um hobby que você se interessa, mas também pode ser mudar de trabalho, vestir-se diferente, decorar sua casa, praticar um novo hábito, dizer não a compromissos ou situações que não estão de acordo com suas necessidades, dedicar tempo aos seus hobbies, amigos, atividades que você realmente ama, tomar decisões que respeitem o que é importante para você. Isso é uma vida autêntica. Seja o que for, é preciso ter uma vida que você olhe para ela e se reconheça e que ela mostre quem você é. Essa é minha vida, sou eu quem vivo ela. Harold também se permitiu abrir-se para um novo amor. Harold inicia o filme isolado e emocionalmente distante. Ele evita interações com as pessoas e mantém relações puramente profissionais. Porém, depois de confrontar-se com a realidade da morte, ele desenvolve uma relação romântica com Anna, uma confeiteira que ele foi fazer uma auditoria. Olha a situação. O protagonista aprende a se abrir emocionalmente, mostrando gentileza, vulnerabilidade e empatia. Essa é a segunda regra de ouro. Para o ser humano viver bem, ele precisa amar. É isso mesmo. Quando a partida for fácil, é sinal de que não estamos amando bem. O ser humano é um ser social, nasceu para amar e ser amado. Não há nada mais pessoalíssimo do que o amor. Quando você é amado, torna-se único para aquele que te ama. E o ser amado se torna único para você. Me fala se não é assim que acontece. Além do mais, todos nós desejamos nos sentir amados profundamente. A certeza do amor faz você sentir que você é bom, que sua pessoa é boa. Mas é claro que o que está ao nosso alcance imediato é amar. E Harold se inclinou ao amor. E como graça divina, ele foi amado de volta. No fim, seremos medidos em quanto amamos de fato. E não apenas em relação ao amor romântico do casamento, mas também ter relações de intimidade, como amigos, familiares, amar aqueles que estão próximos a você. No filme, até no ambiente de trabalho, Harold se portava de forma fria, distante e sem interações dignamente humanas. Estas em que há a troca da nossa pessoalidade. Sabe aquelas interações que você já tem tipo um script pronto, frases feitas e parece tudo meio mecanizado?
Essa interação nos entristece, ela é vazia, ela não nos preenche, não preenche a nossa necessidade de socialização. Há uma frase atribuída para Sócrates que diz assim: não há felicidade sem amigos. Ela é linda. Embora seja uma frase simples, ela resume a ideia central da filosofia socrática sobre a importância das relações humanas e da vida da comunidade para o bem-estar e a felicidade verdadeira. Então, é bom ter amigos. Amar proporciona um sentimento de que a nossa vida tem valor, de que há razão para viver e torna a vida muito mais satisfatória. A satisfação também pode vir do trabalho, é isso mesmo. Vamos entender isso com calma. Talvez você se identifique com Harold. Ele apostou a sua vida em um bom emprego, na estabilidade de um emprego vitalício e com uma renda confortável, para que ele pudesse se sustentar. E conseguiu. Pronto. Era um excelente agente da Receita Federal, mas isso não era o bastante para a sua felicidade. Será que você também tem apostado a sua vida apenas em um bom emprego, em uma boa colocação, em um concurso que te dê segurança e estabilidade? Harold se comportava feito uma máquina. Se a profissão resumia a vida dele de uma forma negativa. A única coisa que ele fazia na vida era trabalhar, apenas se portando como um executor, sem pessoalidade, sem a pessoa dele. Ele é um profissional excelente, muito bom com os números e tem muita credibilidade no ambiente de trabalho dele. Mas o trabalho não tinha vitalidade e nem propósito. Veja bem, o trabalho não serve apenas para você cumprir uma obrigação e receber o seu salário. Nós não somos uma máquina. Assumir um modo máquina dentro do trabalho, isso é, cumprir horário, fazer suas obrigações, suportar apenas, te levará fatalmente para a tristeza e até o adoecimento emocional. Isso porque o ser humano, ele precisa de projeto, ele precisa de empregar os seus esforços em um propósito maior, pretender algo, vislumbrar algo, colocar nas suas ações sua pessoalidade, sua personalidade. Essa é a terceira regra de ouro. Trabalhe com propósito. O trabalho serve para você frutificar seus talentos, crescer em habilidades, ajudar a sua comunidade. Ou seja, o trabalho também é um caminho de desenvolvimento pessoal e de serviço. Compreenda bem, Harold poderia continuar fazendo o mesmo trabalho, não é o que ele faz. Ele podia estar na mesma função, o que muda é o modo de trabalhar. É como ele faz o que faz, porque o trabalho vivido como sacrifício nos alegra. Por outro lado, o trabalho vivido como obrigação nos deixa triste. Temos que colocar uma intenção no trabalho, colocar a si mesmo no trabalho. Isso torna o trabalho também uma possibilidade de realização. E não como algo ruim que apenas suporto ou como se o trabalho me impedisse de viver de fato. Vale lembrar que eu desenvolvi um programa chamado Realiza. Como o próprio nome diz, é um programa para você encontrar realização na sua vida, realização no seu trabalho. Então fica de olho. No filme, Harold precisou se ausentar um tempo do trabalho para escutar a si mesmo, para buscar autoconhecimento. Mas depois ele volta para o trabalho de um modo completamente diferente. Passa a viver de verdade aquele dia de trabalho e não continuar em um automatismo. O interessante é que no seu último dia de vida, ele escolhe ir ao trabalho como todos os dias, porque possivelmente ele entendeu que o trabalho não é um castigo e sim faz parte da sua missão. No meu programa, eu te ajudo a encontrar isso. Antes de falar sobre o desfecho final do filme, vale lembrar de uma passagem bem interessante na história, em que Harold procura um professor de literatura para ajudá-lo com a questão da voz da narradora. Esse professor orienta ele a ir percebendo nos eventos da vida dele o que indicava ser uma história de comédia ou o que indicava que a história dele seria uma tragédia. Então, primeiramente, vamos entender. As tragédias são aquelas histórias em que tem um destino traçado e seu sofrimento é irrefutável. Já os livros de comédia apresentam uma trajetória ascendente, frequentemente culminando em finais felizes, reconciliações, casamentos, soluções criativas para problemas absurdos. Não é assim? Já reparou nos filmes diferentes, nos livros? Então vamos lá.
Se a sua vida fosse um livro, ela seria uma tragédia ou uma comédia? Pega um papel agora e faça essa reflexão. Os eventos da sua vida te levam a situações catastróficas ou apenas cômicas? Como você lida com as diferentes situações da sua vida? Você já se apaixonou? Você vive como se você fosse uma vítima ou como uma heroína da sua história? Você vive como se o seu destino te parecesse inevitavelmente trágico ou você tem uma perspectiva otimista e leve na sua vida? No início, Harold percebeu que sua vida estava tensionando para a tragédia, porque sua vida era rigidamente estruturada e sem espaço para espontaneidade, uma rotina chata. Não no sentido que seja ruim em termos de dias iguais, como rotinas e organização de tarefas e de tempo. Eu sou super adepta à ordem e planejamento, mas eu defendo que nós temos de transformar o ordinário da nossa vida em extraordinário, onde aparentemente são dias iguais, mas que nós tornamos cada dia únicos, ao viver cada dia como se fosse o último, colocar amor em cada atividade rotineira. Sendo assim, o personagem, Harold, abandona a obsessão por controle e se torna mais flexível e aberto a novas experiências. Será que você também não está precisando de começar a apreciar os pequenos momentos da vida? Como o gesto de comer um cookie, a alegria de tocar uma música, abrir mão das suas obsessões de planejamento para uma conexão mais profunda com as coisas simples e belas ao seu redor? Isso é viver de modo extraordinário, o ordinário da nossa vida. A nossa quarta regra de ouro. Na verdade, o problema não está na rotina, e sim na forma como você vive ela. Harold vai então passando por essa transformação pessoal ao se confrontar com a sua finitude. Todavia, sempre com a esperança de que ele mudaria o curso dos eventos. Até que ele descobre, de fato, que é um personagem principal de um romance em andamento e que aquela voz da narradora pertence a uma autora famosa. E para a infelicidade do Harold, esta autora só escreve livros que todos os personagens principais têm fins trágicos. É isso mesmo. Ele encontra com a autora do livro e ela apresenta o destino final dele. Essa situação força Harold a enfrentar o medo da sua própria mortalidade. Em vez de tentar mudar o destino desesperadamente, para a surpresa de todos nós telespectadores, o Harold aceita a ideia de morrer de forma significativa e altruísta, demonstrando coragem. Ele toma a decisão de permitir que isso aconteça, em uma postura digna de uma alma. Ele passa de um homem apático, racional e sem vida, tornando-se um homem capaz de compreender a necessidade de um autossacrifício pela arte, já que essa autora ela estava encerrando a sua carreira, estava no fim de carreira. O personagem, então, viu naquela situação uma oportunidade para viver uma vida grandiosa, mesmo que isso só lhe fosse atribuído no seu último suspiro. Apesar de que neste pouco tempo, Harold teve uma vida de fato cheia de personalidade, sentido e única. Ele soube viver bem no pouco tempo que lhe foi concedido. Ao ler então como se daria a sua morte, ali ele encontra o seu propósito final. Ele assume a sua própria vida, decidindo por abraçar o seu destino, não como uma vítima lamentando, murmurando, reclamando, tentando fugir. Ele vai ao encontro da sua partida de cabeça erguida. Essa é a quinta regra de ouro. Viva uma vida de doação. Uma vida que não serve para nada, não é uma vida que vale a pena. A pior coisa que pode acontecer é a nossa vida não fazer diferença para ninguém. Sua existência torna-se sem sentido. Viver uma vida de doação é colocar-se na existência como alguém disposto a se gastar pelos outros, a dar algo de você. Viver desse modo dará à sua vida uma consistência, um tom de que o mundo é melhor porque você existe. Essa postura colabora para que outras vidas também reconheçam o sentido da própria vida delas. Vou te explicar melhor. No seu último dia de vida, Harold acordou e foi ao trabalho como todos os dias.
mas ele já não era o mesmo. Ele tinha consciência do peso da sua vida. Ele estava atento ao seu redor. Sua presença no mundo se tornou tão real que sua morte foi heróica. Ele estava no mesmo ponto de ônibus de sempre, cheio de pessoas, e quando percebeu um garotinho na rua de bicicleta, foi ele quem se prontificou para salvar o garoto. Só que este ato lhe custou a vida, ou quase isso. Porque o ato de Harold aceitar com dignidade e triunfo a sua morte constrangeu até a autora do livro. Ela decidiu então abrir uma exceção em sua carreira e assim não matar o personagem principal. Acreditem, o Harold fica hospitalizado, todo quebrado, mas ele vive. Harold quase morreu como um idiota em uma vida estéril e sem graça. Isso só foi possível devido ao seu processo de transformação e amadurecimento pessoal, que o tornou como se fosse digno de viver, onde de fato tivesse uma vida que valesse a pena ter novos capítulos. Ele foi nobre e sua existência passou a ter significado. Será que você precisa também de um choque de realidade como o Harold teve para pensar sobre a sua finitude? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a pensar sobre ela de forma leve, mas com muita profundidade. Mais do que isso, que por meio desta meditação, você também torne a sua vida uma história de comédia. Que você tenha uma vida bem vivida com essas 5 regras de ouro. Obrigada mais uma vez pela sua audiência aqui no meu canal. Guarde essas 5 regras de ouro no seu coração e pratique elas. Então comece já me ajudando, entendeu? Dá um like aqui, por favor. Comenta qual regra de ouro mais te marcou ou a que você mais gostou. Eu quero saber sobre você aí do lado. Aproveita também para compartilhar com o máximo de pessoas para que mais pessoas não vivam como idiotas. E claro, não morram como idiotas. Que tenham uma vida bem vivida, uma vida cheia de vida. E para você receber mais vídeos de análise de filme, se inscreva aqui no meu canal. Pode comentar aqui também qual filme você quer que eu analise, tá bom? Que eu tô de olho e eu vou analisar os filmes que vocês pedirem. Para me acompanhar mais de pertinho, me siga no Instagram, @LuizaOrlandi. Um beijo da sua Psy.